Boa noite, meus queridos irmãos. Vamos dar início a mais uma noite, mais um momento precioso de entrarmos na presença do Senhor, de entrarmos no Teu santuário para adorar e engrandecer o Teu santo nome. Vamos agradecer ao nosso santo Deus e pedir, através da oração, que Ele venha nos sustentar, que Ele venha nos conduzir durante o culto, que seja um momento abençoado e transformador em nossas vidas. Que a gente possa nesse momento engrandecer, dar honras e glória ao nome do nosso santo Deus, através da nossa adoração, através dos nossos cânticos, através do nosso coração quebrantado aos pés do nosso Senhor. Vamos realizar essa oração, pedindo que o Senhor Deus venha nos sustentar com a tua poderosa mão. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Todo-Poderoso, nos reunimos aqui, Pai, como um corpo, Pai amado, como uma só voz, Senhor Deus. Nos reunimos aqui em família, Pai, para te engrandecer, Pai, para louvarmos o Teu santo nome, Pai, para adorarmos a Ti, Senhor Deus. Pai amado, que a nossa voz, Pai, que os nossos cânticos, Pai, possam preencher os céus, Pai amado, e que possa alegrar o Teu coração, Senhor. Que os nossos sacrifícios, Pai, sejam puros, Pai, sejam suaves, Pai, a Ti, Senhor Deus. Pai amado, o Senhor possa nos perdoar, Pai, que o Senhor possa nos purificar, que a Tua palavra, Pai, e os cânticos entoados a Ti venham sensibilizar o nosso coração, Pai, venha nos transformar, Senhor Deus, por completo e nos aproximar cada vez mais de Ti, Pai amado. Ó Senhor Deus, nos conduza, Pai, até os Teus átrios, Senhor. Ó Pai amado, que a gente possa adorar em Ti, Pai, em espírito e em verdade, Senhor Deus, aos Teus pés, Senhor, no Teu santuário, Pai amado. Nos cubra, Senhor, com a Tua fumaça, Senhor, nos cubra, Pai, com a Tua graça, Senhor, com a Tua glória, Pai amado. Também queremos pedir, Senhor, use o pastor, Pai, como canal de bênçãos, Senhor Deus, para que ele possa transmitir aquilo que o Senhor quer passar, Pai, para nossas vidas, Pai amado. Que o Senhor possa falar através dele esta noite, Pai. E que o Teu Espírito Santo coloque em nossos corações a alegria de estar aqui, Pai, e o prazer de Te louvar, Senhor Deus. Mais uma vez, agradecemos a Ti por todas as coisas e fazemos esta oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fique de pé, meus irmãos. Vamos louvar nosso santo Deus. Quero ler uma passagem que está em Efésios, capítulo 2, do versículo 8 ao 9, que diz: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E o cântico que vamos entoar fala sobre isso, fala sobre a graça de Deus em nossas vidas, que nos cobre, que nos sustenta. E é o motivo pelo qual nós estamos aqui esta noite, para nos alegrarmos na presença do Senhor. Vamos louvar. Derrame seu coração diante do Senhor nesse momento. Vamos todos juntos. Me libertou.
Amém, Senhor Deus. Agradecemos a Ti, Pai, por Tua infinita misericórdia, Pai, por Tua infinita graça, Pai, que se derrama sobre nossas vidas, Senhor Deus. Vamos continuar louvando, engrandecendo o nome do nosso Santo Deus. Agradecer ao Santo Deus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceita com meus medos, falhas e temores. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Mais uma vez. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, vosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Amém. Glória seja dada ao nosso Santo Deus. Vamos continuar louvando. Nesse cântico vamos declarar sobre a grandiosidade, a majestade do nosso Santo Deus, a grandiosidade do Teu santo nome. Vamos engrandecer aquele que está sentado no trono, está sempre reinando.
Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Nós convidamos a Ti, Pai amado. Amém. Aleluia. Vamos dar início ao momento ofertório. Boa noite aos irmãos. Marcos 12, 41, do 41 ao 44 diz assim: Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante, e chamando os seus discípulos, Jesus disse: Em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Oremos. Senhor Deus, Pai querido e amado, muito obrigada, Senhor Jesus, pela Tua palavra. Obrigada pela Tua bondade, obrigada pela Tua misericórdia, Senhor. Senhor Deus, Senhor Deus, perdoe, Pai, os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, ó Deus. Perdoe, ó Deus, porque muitas das vezes, ó Deus, nós não damos, ó Deus, o que é devido ao Senhor, ó Deus. Que possamos, ó Deus, ofertar, Pai, ao Senhor. Que possamos louvar ao Senhor, ó Deus. Que possamos engrandecer ao Senhor, ó Deus. Que possamos, Senhor Jesus, nos desapegar, ó Deus. Que possamos, Senhor, abençoar vidas, ó Deus. Abençoar o Teu reino, Senhor. O Senhor não precisa, Pai, do nosso dinheiro, mas o Senhor precisa, Senhor, da nossa obediência ao Senhor, ó Deus. Que possamos ser obedientes ao Senhor. Que possamos ser obedientes, Pai, à Tua palavra, ó Deus. E que possamos, ó Deus, trazer à Tua casa os nossos dízimos, as nossas ofertas, ó Deus, a nossa vida para cultuar ao Senhor. É o que eu te peço, Senhor. Aceite, Pai, o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração e as ofertas, ó Deus, ao Senhor. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Fique de pé, meus irmãos. Vamos louvar nosso Santo Deus. Expressar a nossa gratidão através desse cântico, pela infinita misericórdia do Senhor, pela sua fidelidade que dura para sempre. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta é
verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero te alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Amém. Som. Boa noite, povo de Deus. A paz de Cristo, igreja, amém? Bonita a igreja. É bom ver você e sua família aqui. O jovem Ravi da Silva chegou? Não. Tá por aí? Cadê a Tânia? Não chegou? Tá. Então vamos deixar para o final do culto, porque é uma criança que será apresentada hoje, a convite da irmã Tânia. Não estou vendo aqui, mas isso não vai nos impedir de ter esse momento especial com a família assim que chegar. A gente deixa para o final do culto, tá bom, Elias? Para o final da mensagem. Enquanto isso, eu chamo as crianças aqui até 11 anos. 12 para cima fica por aqui. E até 11 anos vem aqui com as titias. Por favor, até 11 anos. Nossa, que princesa. Olha só que vestido bonito. Coisa bonita. Vem cá. Tá vendo que tem mais crianças por aí? Até 11 anos. Tem a Alice também, né? Ajuda aqui. Liz também. Olha que moça, olha que lacinho bonito. Vem cá, Liz. Fabi, pega o microfone ali, vamos orar, por favor. Vamos abençoar nossos pequeninos. Eu vou ficar aqui com ela. Pronto. Fechou, é nóis. Vamos lá. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por mais um culto, ó Pai, por mais um dia em Tua presença. Muito obrigada, Senhor, por cada criança aqui, que hoje eles vão subir para aprender mais um pouquinho da Sua palavra, do jeitinho deles, Pai. Abençoe cada professora. Muito obrigada por cada pai que trouxe o seu filho, ou cada tia que trouxe o seu sobrinho, o vovô que trouxe o neto. Que o Senhor possa estar abençoando a cada familiar. É tudo que eu te peço, ó Pai, abençoando o culto dos adultos aqui embaixo. Em nome de Jesus, amém. Amém.
da tia Fabi. Vamos lá, criançada, com a titia. Vamos lá com a tia Sandra, com a tia Fabi. É assim mesmo. Daqui a pouco ela se acostuma. Lugar de criança é aqui na igreja, viu, papai e mamãe? Daqui a pouco acostuma, é assim mesmo. Meus irmãos, eu tenho desde o início do ano, a igreja sabe, mas eu sei que tem visitantes aqui também, que eu coloquei como propósito, não somente para mim, mas nesse caso com a igreja também, de estar pregando um livro da Bíblia, expondo um livro da Bíblia durante o mês que segue, ou seja, cada mês expondo um livro da Bíblia. E nesse mês eu pretendo convidar os irmãos para a gente aprender muito através do livro do profeta Jonas. O livro de Jonas são 4 capítulos e, a princípio, a nossa intenção é estar pregando e meditando na palavra de Deus em cada capítulo, nesses 4 domingos do mês de setembro. Então, hoje a gente vai ver o capítulo 1. O livro de Jonas é um livro do Antigo Testamento classificado como livro profético. Os livros do Antigo Testamento são classificados como a Torá, Torá histórico, poético e profético. E Jonas, um profeta de Deus, é classificado como livro profético. E eu quero te convidar. A gente está lendo agora, no capítulo 1, nós vamos ler todo o capítulo, que são 17 versículos. Eu vou te convidar a ler comigo, ou aí na sua versão, ou na versão que será projetada aqui. Tenha certeza que tem muita coisa boa, muita coisa rica para o Senhor nos ensinar nesse livro. Eu já preguei várias vezes nesse livro aqui na igreja, também nesse capítulo, mas sendo a palavra de Deus, tem sempre algo novo. Para quem já ouviu alguma pregação em cima desse capítulo ou em cima desse livro, e sendo a palavra de Deus, sempre tem coisa nova para quem ainda não ouviu e para quem ouviu também, porque tenha certeza que a palavra de Deus, ela é sempre viva, ela é sempre eficaz, ela sempre traz algo novo, porque é a palavra de Deus. Então, eu te convido agora, mesmo assentado, mas com reverência à palavra de Deus, você possa acompanhar comigo essa leitura. Jonas, livro do profeta Jonas, capítulo 1, a começar do verso 1, diz assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono, levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por esse mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu,
e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo. Porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Pai, nós lemos agora a sua palavra. Só que quando nós lemos a sua palavra, não é uma leitura como outro livro qualquer, porque a palavra é tua, não é de nenhum escritor humano que escreveu por conta própria, mas foi um escritor humano que escreveu inspirado, ó Deus, pelo Senhor, pelo teu Espírito. E sabemos, ó Pai, que é a tua palavra que fala ao nosso coração. E pedimos a ti, ó Deus, que tenha misericórdia de nós nessa noite e fale conosco nesse momento aquilo que precisamos ouvir, porque somente a tua palavra é capaz de suprir tudo que nós necessitamos na nossa alma. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Jonas, um profeta galileu, era da região da Galileia, e Jonas veio de uma cidade a mais ou menos 8 quilômetros de Nazaré, uma vila, na verdade, cerca de 7 para 8 quilômetros de Nazaré. E você vai lembrar que Nazaré foi a cidade que, ou pelo menos o local, a vila que Jesus cresceu. Só que Jesus cresceu 8 séculos depois. Jonas veio cerca de 7 séculos antes de Jesus. Ou cerca de 7 ou 8 séculos, na verdade, antes de Cristo. Ele foi contemporâneo de alguns profetas. E se você estudar o profeta, por exemplo, Amós ou Oséias, ele foi contemporâneo também desses profetas. Jonas, ele teve uma importância muito grande, por isso ele faz parte também do cânon bíblico, da canonicidade dos livros que foram inspirados por Deus, reconhecidos pela igreja e fazem parte hoje da Bíblia. Desses 66 livros da Bíblia, sendo 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Jonas faz parte desses 39 do Antigo Testamento, porque é reconhecido como um livro inspirado por Deus, que traz a mensagem de Deus e que, primeiramente, quer revelar quem Deus é. Porque, na verdade, a Bíblia, ela revela o caráter de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, ela revela quem é o nosso Deus, para que nós possamos entender, numa linguagem humana, quem é o Deus Todo-Poderoso, quem é o Deus soberano que domina todas as coisas. Então, Jonas teve uma importância muito grande na história do povo de Deus, na história do reino de Deus, na nossa história. Tem uma importância muito grande e temos muito a aprender também através da vida desse grande profeta. Porque ele foi um grande profeta. Foi um grande profeta. Ele era um homem muito usado por Deus. Muito usado por Deus, a ponto de o próprio Senhor Jesus ter citado ele cerca de 8 séculos depois, 7 a 8 séculos depois, ter citado Jonas por causa desse último versículo que nós lemos
no que diz respeito ao peixe que Deus mandou para engolir Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jesus fez referência a esse versículo aqui, a essa passagem, ou seja, a história de Jonas, especificando que era uma tipologia, ou seja, apontava para Jesus Cristo, porque todo o Antigo Testamento, e na verdade toda a Bíblia, aponta para Jesus Cristo. E aqui está tipificando os 3 dias que Jesus foi crucificado, foi morto e ressurgiu ao 3º dia. Então você perceba que não tem nada solto, é um livro inspirado por Deus, um livro que faz parte do plano de Deus para a história da humanidade, do plano de Deus para a história do povo de Deus, e esse livro está apontando para Jesus. Só que nesse livro tem personagens, homens como nós, que também têm suas limitações. E Jonas, mesmo sendo um profeta de Deus, ele também tinha suas limitações. Ele também tinha os seus erros. E essa narrativa aqui, nesse caso do 1º capítulo, onde inicia-se tudo, a Bíblia está mostrando muitas coisas aqui em relação a quem Deus é e qual é o objetivo de Deus. E para quem conhece a história desses 4 capítulos, vai logo lembrar, Deus queria salvar os ninivitas. E lá na frente a gente vai ver que foram 120 mil convertidos na pregação curta de Jonas. Então esse era o objetivo de Deus. Sim, esse era um dos objetivos de Deus, mas não só isso. Porque esse livro, primeiramente e principalmente, ele trata, ele revela, ele mostra a misericórdia de Deus. Um Deus que não desiste dos seus. Um Deus que não desiste dos seus propósitos. Um Deus que vai atrás de alguém, que Deus quer cumprir uma obra na vida dele e através dele. E Deus não desiste, Deus vai fazer o que ele entender que deve ser feito para ir atrás de alguém e o seu propósito se cumprir. Porque ele é Deus. Então, se você ler esse capítulo com bastante atenção, nas entrelinhas, você vai ver que algo que se destaca grandemente aqui se chama misericórdia de Deus. Com quem? Com os ninivitas, que a gente vai ver depois? Também, mas também com um teimoso, um profeta teimoso, um profeta desobediente, um profeta que Deus tinha uma missão para ele e ele resolveu fazer o contrário. E Deus resolveu também ser misericordioso com Jonas, assim como ele é comigo e com você, quando às vezes nós somos um pouco teimosos com Deus. Deus é misericordioso. Jonas foi esse grande profeta porque ele foi o primeiro profeta transcultural da história. Ele saiu de sua terra para anunciar a palavra de Deus em outro lugar. Anunciar a palavra de Deus para um povo pagão. Jonas também foi conhecido como o primeiro profeta a desobedecer uma ordem de Deus, porque ele escolheu fugir. Fugir da onde? De Nínive? Não, isso é secundário. Primeiro é fugir da presença de Deus, é o que o texto diz. Porque Deus tinha dado uma ordem. E o que o Deus quer de nós? Obediência. E ele resolveu fugir de Deus, como se pudéssemos fugir de Deus. E ele resolveu fazer isso, como se isso fosse possível. E certamente, Jonas era um profeta, meus amados, era um homem de Deus. Ele sabia que isso era algo impossível. Ele sabia que era impossível fugir da presença de Deus. Ele sabia que ninguém consegue se esconder de Deus, porque Deus é onipresente. Aonde você vai, onde você estiver, Deus sabe de tudo, de todos os passos da nossa caminhada, da nossa jornada. Deus sabe de tudo, Ele está em todos os lugares. Jonas também é conhecido na Bíblia, ele foi o primeiro profeta que pregou um pequeno sermão e 120 mil pessoas se converteram. Meus irmãos, esse é um daqueles textos que nós só acreditamos porque está na Bíblia, porque é a palavra de Deus. 120 mil pessoas convertidas. É como se pegasse o atual Maracanã, que tem na faixa aí a capacidade de 60 a 70 mil pessoas, dobrasse o número, o público, e fossem 2 atuais Maracanãs cheios de gente.
Todo mundo se converteu. 120 mil pessoas. 2 estádios do Maracanã cheios, lotados. Para você ter uma ideia. E a despeito dessa teimosia de Jonas, Deus agiu na vida dos ninivitas. A despeito dessa teimosia de Jonas, Deus exerceu misericórdia com ele. Deus não matou Jonas, mas Deus foi atrás dele para colocá-lo de volta no local que Deus tinha para ele, porque Deus tem um local específico para você. E ainda que ele tenha que ir lá te buscar, você que anda meio desviado, você pega essa palavra e entenda no sentido que você quer entender. Desviado da presença do Senhor, ou do caminho do Senhor, ou da missão que Deus te deu, ainda que você esteja dentro da igreja. E Deus vai atrás de você para te pegar e botar de volta, se assim ele desejar. Mas tenha certeza que não vai ser você nem eu que vamos frustrar o plano dele. Se ele quiser usar outra pessoa, ele vai usar. Se ele quiser usar você, ele vai te quebrantar, vai te quebrar, te moer, mas vai te trazer de volta. Tenha certeza disso. É ele que decide. Mas Deus exerceu misericórdia com esse homem. Deus exerceu misericórdia com esse profeta. Por quê, meus amados? Deus é um Deus de segunda chance. Glórias a Deus, glórias a Ele por isso, porque Ele é um Deus de segunda chance. Ele nos dá a chance de voltarmos para onde Ele quer que nós estejamos, para o qual fomos criados, e possamos exercer aquilo para o qual Ele nos criou, para aquilo que Ele nos chamou. Quando nós queremos pegar um barco sentido contrário, e Deus fala, não foi para aí que eu te mandei. Não foi para isso que eu te criei. Eu tenho algo para você. E não é nessa direção. E Deus, na sua infinita misericórdia, Ele dá a segunda chance. Por isso devemos agradecer a Deus por isso. Por isso devemos louvar a Deus por essa ação misericordiosa dEle em nosso favor. Porque se Deus quisesse, e tinha toda a razão de fazer isso, Ele poderia matar Jonas e matar qualquer um de nós. Ah, é seu desobediente. Desobediente tem que fazer o quê? Morrer, porque desobediência é pecado. E o salário do pecado é a morte. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele dá a chance para cada um de nós, para que a gente possa repensar sobre aquilo que Ele tem falado para nós. A Bíblia é maravilhosa. A Bíblia é a palavra de Deus. Esse livro aqui, eu também tenho aqui no meu tablet, seja esse livro físico, ou seja o eletrônico, a palavra de Deus é a palavra de Deus. E é maravilhosa a palavra de Deus. Porque a Bíblia, ela é a revelação de Deus. É Deus se revelando para o homem. Como? Através da Bíblia. Através da palavra. Então a Bíblia, ela é a revelação de Deus. Através da inspiração da sua palavra. Porque é a palavra que é inspirada. Por meio da iluminação, que é a ação do Espírito de Deus, para que eu e você possamos entender a palavra de Deus e praticar. Deus ilumina a sua mente, para que você entenda aquilo que Deus deixou registrado para nós, inspirando profetas, homens de Deus, para que nós entendêssemos e crescêssemos na sua palavra. A Bíblia é maravilhosa. E cada livro da Bíblia, seja ele qual for, dos 66 livros, é Deus falando, é Deus revelando o seu caráter, é Deus se revelando para o homem, para que o homem creia e viva aquilo que Deus quer para ele, tenha a salvação e tenha a vida eterna. Então, o livro de Jonas mostra para nós claramente que Deus tem propósitos na nossa vida, que Deus é misericordioso, que Deus salva pessoas, que Deus não abandona as pessoas, que Deus ama a todos, que Deus ama tanto aquele, mesmo o profeta, o homem de Deus, a mulher de Deus, mas ama também o pagão, ama aquele também que está longe de Deus, que adora outros deuses, e que Deus quer a salvação deles. O livro de Jonas ensina muita coisa para nós. E nesse caso específico com Jonas, está nos ensinando também que a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa, ou na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é querer fugir de Deus. A pior coisa que você pode fazer na sua vida é querer fugir de Deus.
Não vai dar certo. Não caia na ilusão, no erro de achar que vai dar certo, que tudo vai correr bem, porque não vai. Em algum momento, a casa cai. Para você e para mim, a casa cai. Porque a pior atitude que uma pessoa pode tomar é querer fugir de Deus. É impossível a criatura fugir do Criador. É impossível fugir da presença de Deus. Jonas, ele sabia disso, ele conhecia a soberania de Deus, a majestade de Deus, e tanto que ele diz no verso 9, bota aí para mim, Jonas 1, verso 9. Respondeu-lhes ele, eu sou hebreu e temo o Senhor. Olha o que o profeta de Deus está falando. E temo o Senhor, o Deus, e ele reconhece a grandiosidade e soberania de Deus. O Deus do céu, que fez o mar, a terra seca, o Deus criador de todas as coisas. Ele está dizendo o quê? Não tem como eu fugir desse Deus. O que ele está falando? Esse Deus é tremendo, ele é poderoso demais, não tem como fugir dele. Mas a palavra dele, melhor, a atitude dele não condizia com aquilo que ele estava falando. Ele resolveu fugir da presença de Deus. Disse que temia Deus, mas resolveu desafiar Deus pegando o navio para Tarsis e não para Nínive. Ele resolveu fazer aquilo contrário pelo qual ele cria e sabia e pregava. Ele era um profeta. Isso era uma contradição. Coisa horrível na vida de um cristão se chama contradição. A vida não condizer com o discurso, ou o discurso não está condizendo com a vida, com o dia a dia. E o homem sempre se contradiz quando quer fugir da voz de Deus. Sempre. Você já conversou com alguém assim, em algum momento? Você está vendo, você sabe que a pessoa está errada e você sabe que ela está errada. Você sabe que ela sabe que conhece a Bíblia, conhece a palavra de Deus, conhece os mandamentos de Deus, mas ela tenta achar uma desculpa para ir para Tarsis, para fazer algo contrário àquilo que a Bíblia está falando, e você vê que a pessoa começa a te enrolar, ou querer te enrolar. Pois é, sabe que está errado, e se continuar assim, é só uma questão de tempo. O abismo está logo ali na frente, e vai ter problemas. E tenha certeza que os métodos que Deus faz, e para nós muitas vezes absurdos, os métodos de Deus para trazer de volta, se Ele tiver de fazer, Ele vai fazer. Jamais Jonas ou qualquer outra pessoa imaginaria que Deus iria enviar um peixe para engolir Jonas, e Jonas ficaria 3 dias e 3 noites vivo, na escuridão, cheio de algas, todo sujo. O capítulo 2 fala um pouco mais sobre isso. E ficar vivo, e depois ser cuspido, vomitado por um peixe, e voltar para a missão que Deus tinha dado. Misericórdia. O que Deus é capaz de fazer para ir atrás de você? Para ir atrás de nós. A questão que, sabe qual é o nosso problema? O problema do homem? Aquilo que a gente acha que vai dar certo, na nossa visão muitas vezes, na nossa cegueira, parece infalível. Não vai ter como dar errado. Não há como dar errado. E a gente fica tão cego em fazer algo que Deus não quer que a gente faça, que a gente acaba achando que o errado é certo. A gente esquece que nada está oculto aos olhos de Deus. Nada está oculto aos olhos dele. Nada. Nada da nossa vida, nada. E ele vai e escolhe Tarsis. Tarsis era muito longe, era sudoeste da Espanha. Era bem longe. Era um lugar bem remoto. A viagem demorava, segundo os estudiosos, demorava cerca de 1 ano mais ou menos de navio para chegar até lá. Vamos dizer assim, numa linguagem atual, era o fim do mundo. E lá é o lugar onde Jonas escolhe para fugir de Deus. Talvez o radar de Deus não consiga chegar até lá. É longe, pega só aqui. Talvez a menina dos olhos de Deus vai pegar só aqui. Aqui não, aqui é escuro demais, aqui é longe demais, Deus não vai ver. Lê o engano. Deus tudo vê.
Deus tudo sabe. Talvez tenha passado na cabeça de Jonas. Não, lá está fora da jurisdição de Deus. Não é assim, meus amados. Não é assim que o diabo cega as pessoas. Lá você pode pecar, agora pode tudo. Inclusive o STF assinou lá que pode. Inclusive agora está autorizado que pode. Quem disse? É Deus quem dá a palavra final? Ou é o STF, o presidente da República, o governador, o prefeito, seja qual for a autoridade? Quem disse que pode? Não, agora pode. Isso Deus agora está provando. Quem disse? Quem disse? Talvez tenha passado na cabeça de Jonas. Em Tarsis, Deus não vai me incomodar. Em Tarsis, eu vou recomeçar, porque às vezes pensa assim, eu vou recomeçar a minha vida, eu tenho um projeto de vida novo, esse negócio de ser profeta, não quero mais isso não. Eu vou recomeçar em algo novo, um novo projeto para a minha vida, e isso é passado, acabou, não quero mais saber esse negócio de ser profeta de Deus, não. Então eu vou ficar lá bem longe, e lá eu vou viver como se nada tivesse acontecendo, porque é um novo tempo, é uma nova vida, isso, aquilo. Só que não dá para fugir de Deus. Vocês perceberam no verso 7, quando tiraram sorte, para saber quem era o causador do problema? Caiu em quem? Caiu em Jonas. Caiu em Jonas. É como se falasse assim, permita, Vladimir. Vladimir, o seu número é 12, tá? Vamos jogar aqui os 2 dadinhos. Jogou os 2 dadinhos, e esse deu 6, esse deu 6. Vladimir, é você. É você, 12. É você, Jonas. É você. Olha, os dadinhos aqui, mexeu bastante assim, ó. Pronto. 12, é você. Não dá para fugir de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Olha que lindo é o Salmo 139, meus amados, versos 7 a 12. Para onde poderia eu escapar do teu espírito, Salmo de Davi? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são a luz. Luz e trevas para Deus são a mesma coisa. Ele não depende de acender uma luz para nos enxergar, uma lâmpada para nos enxergar. Ele é a luz. Ele vê todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. Não há como fugir de Deus. Não há como esconder nada de Deus. Nada. Por isso que Deus revela a misericórdia dele na sua palavra, na Bíblia, em várias passagens bem explícitas e nesse livro também. Ainda que você não encontre diretamente esse termo, você vê claramente a misericórdia de Deus. Um Deus que vê todas as coisas, sabe de tudo na nossa vida, mas não deixa de derramar graça, de nos abençoar. Ele só quer a nossa fidelidade, ele só quer que nós o adoremos em espírito e em verdade, com uma vida de fidelidade ao Senhor. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus. Então eu trago alguns ensinamentos para nós, e o primeiro que eu destaco é: quando ouvir a direção de Deus, não se desvie da rota. É um ensinamento bem claro nesse texto, repetindo verso 1, 2 e 3. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa, a grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. E o texto é claro. Ele foi só pagando para fugir do Senhor. Ele foi só tendo prejuízo financeiro. Porque quando alguém resolve fugir de Deus, ele começa a ter vários prejuízos na vida, inclusive financeiro. Inclusive material também.
ainda que às vezes, como eu preguei hoje de manhã, ainda que pareça às vezes que está dando tudo certo, no caso de alguns, daqui a pouco a casa cai. E ele começa a ter despesas para desobedecer a Deus. Ele começa a ter problemas para desobedecer a Deus. Interessante que Deus fala com ele, ele faz o quê? Ele se levanta. E é isso mesmo. A princípio, o profeta está legal. Deus falou com ele e se levantou. Agora, quando ele se levanta, existe algo que a pessoa tem que decidir. Vou obedecer ou não vou obedecer. E ele se levantou para desobedecer, conscientemente. Ele tinha consciência de que estava desobedecendo a Deus. E quando Jonas desceu para o porto, em Jope, ele encontra exatamente o navio que ia para Tarsis. E esse navio tinha vaga, tinha como ele ir. Perceba, meus amados, que a aparência de tudo que está ao redor parece que como se Deus estivesse aprovando a desobediência de Jonas. Ou como se Deus, de repente, mudou de plano, mas não comunicou nada. Mas algumas circunstâncias estão acontecendo que, para satisfazer o nosso desejo, a gente começa a ver, é a mão de Deus. Deus que mandou esse navio, eu tenho dinheiro para pagar e tem vaga para ir para Tarso. Só pode ser Deus. Deus certamente escolheu outro profeta, alguém melhor do que eu. Então deixa eu ir para Tarso, não é assim? Vocês vão lembrar do Congresso da Família, quem esteve aqui, quando o pastor Edson pregou aqui, que eu guardei isso, quando ele falou aqui do casal que 1 ano, Deus mandou eu casar, a gente se casar, casou com 4 anos de casal, Deus mandou a gente separar. Peraí, tem alguma coisa errada. Deus manda se casar agora, se você casa com 4 anos de casado, manda se separar? Que Deus é esse? Talvez Jonas pensasse, não, está tudo dando certo, então eu vou para Tarsis, que Deus está aprovando, ele mudou de ideia, não é mais para Nínive. Cuidado, meus amados, cuidado. Se Deus não falou nada dele, já tinha dito a palavra dele. Deus já tinha falado. Se Deus já falou com você, não pense com que aquilo que os outros estão falando para você, ou que você está vendo, ou as circunstâncias, significa que Deus mudou de plano. Significa que Deus mudou de ideia. Significa que você tem que ir para outra direção agora. E alguns ainda falam, que bênção, Deus está me abençoando. Porque eu ia para lá, que Deus falou para eu ir para aquele lugar. E agora eu resolvi vir para cá e olha só, as coisas estão fluindo. As coisas estão prosperando. Deus realmente mudou os planos comigo. Mas Deus falou alguma coisa? Nada, não está vendo? Está vendo o quê? Está tudo dando certo. Tá, mas Deus falou alguma coisa? Deus falou alguma coisa? Parece que essas felizes coincidências estão favorecendo somente o nosso desejo. O seu desejo de realizar algo, ou de, na verdade, não realizar algo que Deus quer que faça. Realiza aquilo que você quer. Mas é só uma questão de tempo, vai chegar uma hora que vai dar ruim. O negócio vai ficar ruim. E às vezes a gente até arruma argumentos suficientes para desobedecer. Suficiente no nosso ponto de vista. Como somos especialistas nisso, hein, meus irmãos? Como somos especialistas nisso? Nós somos muito bons em arrumar argumentos para favorecer a nossa vontade. Porque a vontade de Deus exige sacrifício, exige tempo, dedicação, suor, lágrimas, fazer aquilo que não quer fazer e até alcançar, nesse caso aqui, um povo que era um povo que não merecia. Não merecia ser salvo. Deixa esse povo morrer, Deus. Eles são pagãos, eles adoram outros deuses. Morra todo mundo, eles já mataram muitos profetas de Israel. E vão querer me matar também, que morram eles mataram nossos pais. E Deus está ensinando para Jonas, que amava também esses homens, e queria a salvação deles, que Deus tinha um plano para eles. Por isso devemos tomar cuidado com essas coincidências que nos tiram da direção, da rota do Senhor para a nossa vida. Tem cristão que se distancia
distrai tão facilmente, mas tão facilmente. Porque aquilo que Deus falou parece ser o mais difícil. E quem disse que Deus nos chamou para tarefas fáceis? Então eu prefiro fazer isso aqui do meu jeito. Eu crio o meu caminho, a minha rota. Eu quero a bênção de Deus. Eu quero que Deus abençoe, que faça prosperar. E uma coisa que deu certo, outra aqui deu certo. Deus está abençoando. Deus está abençoando. Está nada. Doce ilusão. Daqui a pouco a situação vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Então, meus amados, que seja um aprendizado para nós. Seja aprendizado para você. Avalie bem as circunstâncias da vida. Avalie bem cada situação. Procure fundamento bíblico. Procure embasamento na palavra de Deus. Veja bem se corrobora com aquilo que está no seu coração, com a sua intenção de fazer algo. Veja bem se bate com aquilo que Deus falou com você, com a sua família. Veja bem e não se deixe levar por qualquer aparência de circunstância favorável. Porque pode não ser o caminho de Deus. Pode ser algo puramente do seu coração, querendo enganar a si próprio, como se fosse a vontade de Deus. Procure avaliar bem. E uma das maneiras boas de avaliar bem é olhar para as consequências. Quando nós aprendemos a olhar a vida, em vários momentos, de trás para frente, quais serão as consequências desse ato, se eu fizer isso agora? Quando a gente passa a olhar, muitas vezes assim, não, as consequências não serão boas. Então para. Porque essa não é a vontade de Deus. E isso não bate com a palavra de Deus. Agora é orar, confiar em Deus e não sair da rota dele. Não sair da rota dele. Talvez você já tenha passado por algum momento, de vez em quando a gente passa. Eu me incluo nessa lista aí. A gente fica assim, Senhor, o Senhor não falou nada. Senhor, eu não ouvi a sua voz ainda em relação a esse assunto que eu falei com o Senhor desde o mês passado. Falei ontem. Já estou falando há um ano. O Senhor não falou nada até agora. Se Ele não falou nada, não se precipite. Por mais difícil que seja. Nós somos muito apressadinhos. E Deus tem o seu tempo certo, os processos dEle. E Deus não falou nada. E a gente quer tomar uma atitude que pode se precipitar. Lembra da história de Abraão e Sara? Cadê o filho que Deus prometeu? Nada, a velhice chegou e agora? Não, faz o seguinte, Abraão. Pega a minha concubina aí, se deita com ela e tudo certo. Deus vai abençoar. Vai nada, vai ter problemas sérios. Aguarde. Mas pastor, estou falando com Deus. Estou falando com Deus sobre esse assunto já há algum tempo e nada aconteceu. Calma, permaneça. Espere. Espere. Mas eu estou falando com Ele já há um bom tempo que eu oro e nada. Tá, prevalece a última palavra dEle. Prevalece aquela situação que Ele te colocou lá. Espera. Ele está ouvindo a sua oração. Se Ele vai atender, quando, como, da maneira, do jeito, se vai mandar um peixe, se vai ser uma maneira absurda, algo simples, eu não sei. Mas Deus sabe. Deus sabe. Apenas aguarde. Espere e não caia na ilusão de que as circunstâncias aparentemente favoráveis seja a vontade de Deus, quando na verdade Deus não falou nada da última vez que Ele falou com você. Mantenha-se, se essa palavra é para você. Segundo, o caminho é sempre descendente para quem foge de Deus. Versos 11 e 12. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, peguem-me, joguem-me ao mar, ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Descendência, queda. Queda.
Jonas, ele desce de Gat-Hefer para Jope, de Jope para o navio, do navio para o porão, do porão para o mar, do mar para o ventre do peixe. Desce, 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 desce. Por quê? Porque está em desobediência. Desce, 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 desce. Por quê? Porque está em desobediência. Uma das coisas mais tristes que a gente vê na igreja do Senhor Jesus, não me prendo somente a nossa igreja local, a IBCI, que também se inclui, é quando a gente vê um cristão em desobediência a Deus, e a gente vai vendo a vida dele só descendo, só descendo, só descendo, só afundando, só afundando, só afundando. Muitas vezes, porque ele provocou isso, Deus não falou para fazer nada nem para falar nada, e a vida vai só afundando. Eu quero falar algo aqui, não é para puxar a sardinha para minha brasa, não. Mas muitas vezes Deus levanta uma liderança. Deus levanta alguém para guiar o povo dele, e alguém em rebeldia, não estou falando em discordar de ideia não, isso é normal. Mas em rebeldia se levanta contra, daqui a pouco você vai ver a pessoa longe da igreja, longe na fé, perdida no mundo, casamento arruinado e tantas outras coisas, porque simplesmente não se quebrantou diante de Deus, não se arrependeu diante de Deus, porque se levantou contra Deus, através de uma liderança, ou através de alguém, através de um plano que Deus tinha para a igreja, de um ministério, de um projeto, a pessoa se levanta contra e a vida dela vai só arruinando. Porque está se levantando é contra Deus, não contra nenhum homem. Porque o projeto é de Deus para a igreja. Daqui a pouco você vê a pessoa está perdida no mundo. Poxa, ela é tão firme na igreja. Está onde agora? Pô, encontrei lá no bar, enchendo a cara. Isso que está onde agora? Era uma bênção na igreja. Olha, está perdidinho. Acabou com o casamento dele, está mal, não sei o quê. Isso. Por quê? Não sei, meus amados. Deus tem os seus mistérios. Eu tenho muito cuidado com esse tipo de teologia. Porque muita gente se aproveita, e é verdade. Muito líder se aproveita disso também. E isso é uma covardia quando alguns líderes fazem isso. É verdade. Mas também não deixa de ser verdade em alguns momentos, que é pura rebeldia. Porque rebeldia não é contra o homem, é contra Deus. Contra o homem tem que ser simplesmente a questão de divergir de ideias. Isso é uma coisa. Rebeldia é sempre contra Deus e somente contra Deus. Por isso sempre falo, procure se tratar com Deus diante daquilo que Deus falou no seu coração. E o servo de Deus sabe. Vai lá, se trata, se retrata, conversa, perdoa, pede perdão. Porque Deus é justo, Deus é misericordioso. Mas infelizmente a gente tem visto muitas pessoas perdidas porque se rebelaram dentro da igreja. E Deus não tolera rebelde. Deus perdoa o coração quebrantado que reconhece que é pecador. Chega, Senhor, tem misericórdia de mim. Errei com fulano, com ciclano, com beltrano. Mas eu sou teu servo. Eu quero estar envolvido na tua obra, no que o Senhor está fazendo na vida da igreja, através da igreja. Percebam, meus amados, que o caminho é sempre descendente, como foi o caso de Jonas. Sempre quem foge de Deus, quem se rebela contra Deus, porque Jonas aqui está dando um péssimo exemplo de um homem de Deus. Ele está se rebelando contra Deus. E a vida dele vai só afundando, só afundando, só afundando. E daqui a pouco afundando literalmente no bar. Cuidado com as pequenas concessões. Cuidado com as pequenas concessões. É rebeldia contra Deus. Esse papo de não tem nada a ver, isso não é bíblico. Isso, na verdade, é do diabo, do inferno. Não tem nada a ver, está tudo bem, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Nunca tem nada a ver, daqui a pouco está lá embaixo, está no poço, está no poço. Cuidado com as pequenas concessões, porque um dia se tornam uma grande queda, uma catástrofe. Uma catástrofe. Um naufrágio espiritual. Um naufrágio espiritual. Pessoas que resistem em obedecer à voz de Deus. Resistem, coração duro, coração de pedra, resistem. E vai afundando, vai afundando, vai afundando, ficando cada vez mais orgulhoso, não reconhecendo o poder de Deus, e é teimoso, 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 a vida afunda. Daqui a pouco, tem que clamar pela misericórdia de Deus para que ele envie um grande peixe e alguma coisa possa acontecer para mudar a vida da pessoa. Algumas pessoas só vão conhecer realmente, só serão conhecidas realmente quando acontecer uma tempestade. Jonas era um profeta de Deus.
Mas aqui, na tempestade, estava se revelando o coração de um profeta que estava se rebelando, um coração orgulhoso nesse momento aqui. Que ele queria resolver do jeito dele. E algumas vezes, somente na tempestade, a gente vai conhecer o nosso coração. Não se surpreenda se Deus te levar a um momento de tempestade para que você se conheça melhor. Para que você conheça melhor o seu coração e veja que tem muita coisa a ser tratada ainda. Você pare de ser orgulhoso. Muitas vezes ele vai te cercar de uma tal forma, por amor e misericórdia, para que você veja quem você é, que você depende da misericórdia dele e da graça dele sobre a sua vida. E enquanto está tudo bem, você não vê isso. Você não vê isso. E você só vai ver isso quando Deus te imprensar, te moer. E ver que, peraí, eu estou muito orgulhoso, Deus está me tratando, Deus está me moendo. E Deus esmaga mesmo quando Ele quer. Por amor. Por amor. Ele vai mandar sim, se Ele quiser assim. Ele vai mandar algumas tempestades para que a gente veja quem a gente é e reconheça quem Ele é e se renda à grandiosidade dEle. São nesses momentos em que Ele nos aperta que muita coisa vem à tona. Às vezes Deus nos moe e começa a tirar um monte de sujeira, porque é isso que Ele quer. Começa a tirar esses pensamentos impuros, essa boca suja, começa a esse coração soberbo e tantas coisas ruins que talvez tenhamos trazido lá de fora. E a gente tem resistência em deixar Deus moer, Deus tratar, Deus mudar. E é essa hora que Deus coloca em prática. Então algumas tempestades vêm de Deus sim, para nos tratar, para nos moldar. E para tirar alguns lixos que nós acumulamos ao longo da nossa vida e que está aqui dentro, e a gente não quer reconhecer. Tempestade tem a ver com a revelação do arquivo secreto de alguém. Aquelas coisas a gente coloca lá no arquivo secreto, deixa lá e não mexe. Mas aí Deus vai mostrando para nós que o nosso próprio eu precisa vir à tona algumas coisas para serem tratadas. E não é fácil, porque às vezes as pessoas vão saber quem realmente nós somos. Porque Deus muitas vezes quer tratar conosco no secreto e a gente está com o coração duro. Como era o caso de Jonas, que era Deus e Jonas e Deus, é uma missão que Deus tinha para ele, ele desobedeceu. Até que torna-se público quem ele era e o povo vê, aqueles homens daquele navio vê. Ah, você é o culpado. O culpado, você que é o desobediente. Perceba um navio cheio de pagãos, acusando o homem de Deus. Na verdade, mostrando para ele quem ele era realmente e o que ele estava fazendo, que Deus é capaz até de usar quem ele quiser usar para mostrar alguma coisa que a gente precisa ver no nosso caráter, na nossa vida. Deus usa até alguém não cristão, se Ele quiser, para nos ensinar, nos mostrar quem nós somos e que precisamos tratar, melhorar na nossa vida. E Ele faz isso aqui nesse texto, nessa narrativa. Jonas tentando fugir, tentando renunciar à sua função de profeta, renunciar ao seu chamado, e tem um preço muito alto para quem resolve renunciar ao seu chamado. Para quem resolve desobedecer aquela missão que Deus criou para ele. Para quem resolve não fazer o que Deus falou para ele fazer. É um preço muito alto. E não se surpreenda se Deus mandar algumas tempestades. Não se surpreenda, porque Deus quer que você veja aquilo que Ele quer para a sua vida, para o seu ministério, para a sua caminhada. Ele quer tratar o seu coração, te purificar, para você ser usado por Ele, ou talvez voltar a ser usado por Ele, como era o caso aqui de Jonas. E essa passagem de Jonas, Deus literalmente move os céus e a terra para tratar um homem. Entenda que Deus é capaz de mover céu e terra para tratar você, para cuidar de você. Não só para corrigir, mas para ir em seu favor,
te cercar, Ele cerca para tratar o nosso coração, a nossa alma, por amor, e nos colocar onde Ele quer que a gente esteja. Não duvide que Ele vai te cercar, inclusive com circunstâncias que vão parecer fatais para você se render a Ele. Algumas circunstâncias que aparentemente podem ser até fatais, e só está te cercando. Ou está querendo mostrar alguma coisa para você. Alguma coisa que quer que você veja, e você não conseguia ver. E Ele vai te cercando, te cercando, te cercando. Aí seus olhos se abrem. Amém. Que bom quando abre. Graças a Deus por isso. O problema é quando não abre. Deus permite algumas tempestades para que seja restabelecida a nossa comunhão com Ele. Restabelecida a nossa comunhão com Ele. Deus, por amor a cada um de nós, Ele permite algumas tempestades, porque a gente estava se afastando, e Deus quer que a gente volte. Deus quer que a gente volte. Não estou dizendo que quem está passando por tempestade é por rebeldia, não é sempre assim, claro que não. Isso não é regra, Deus tem a maneira dele. Deus tem a sua forma de tratar cada um de nós. Mas também não estou dizendo que Deus, se Ele quiser, Ele pode fazer sim. Do jeito que Ele quiser, para trazer alguém de volta para a comunhão com Ele, para a unidade dEle com Ele, na presença dEle. Nenhuma fuga dura para sempre. A gente acha que dura. Jonas achava que durava, que essa fuga seria definitiva. Ou que talvez Deus viesse a esquecer daquilo que tinha falado com ele, de ir para Nínive, e pronto, acabou, está resolvido, deixa eu seguir a minha vida. Não, nenhuma fuga é para sempre. Alguma hora Deus vai cercar ali na esquina. Alguma hora Deus vai tratar. Porque Deus quer resolver, por amor, as questões nossas não resolvidas com Ele. Por isso eu te convido nessa noite, meus amados. Se tem alguma questão não resolvida com o Senhor, esse é o tempo. Esse é o tempo de resolver com Deus aquilo que não foi resolvido até agora. E que você sabe no fundo do seu coração que você está indo para Tarsis. E precisa resolver isso com Deus. Terceiro e último. Fuga de Deus pode causar prejuízos para os outros. Isso é terrível. Verso 10. Com isso, eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Vamos continuar no culto? Vamos. Aconteceu. Está gravando aí, né? Depois você corta isso. Vamos lá. Deixa aqui, está tudo bem, ninguém mexe não. Vamos continuar aqui. Meus amados, deixa eu voltar aqui meu pensamento. Pode deixar, Vladimir, depois vê. A desobediência, a rebeldia, ela afeta outros também. Ela atinge pessoas próximas. A desobediência nossa prejudica outros. A desobediência, ela não causa somente prejuízos para nós. Ela também causa prejuízo para outros. Olha o que o texto diz. Diz que os marinheiros ficaram apavorados, desesperados. Desesperados. Por quê? Os marinheiros estavam errados? Não, eles estavam fazendo o papel deles. Os marinheiros estavam fazendo o quê? O que eles estavam ali para fazer. Estavam num navio viajando. Quem não era para estar ali? Jonas. Por que não era para ele estar ali? Porque ele estava desobedecendo. E ele estava causando prejuízo para os outros que não tinham nada a ver com a história. E os próprios marinheiros perceberam isso. Jonas causou prejuízo material, prejuízo financeiro. Jonas causou medo, temor naquelas pessoas. Muitas cargas foram jogadas ao mar. Os marinheiros quase perderam a vida por causa da rebeldia de Jonas.
Os marinheiros estavam quase deixando suas mulheres e seus filhos órfãos por causa da desobediência de um homem. Olha o prejuízo que um profeta de Deus estava causando na vida de várias pessoas e de várias famílias. Porque quando alguém desobedece a Deus, é como aquele gomo estragado numa fruta que acaba também estragando os outros. É um problema sério. Medo, angústia tomou conta daqueles homens. Um desobediente, ele consegue causar prejuízo na vida de muita gente. De muita gente. Às vezes a gente fala assim, a gente vê um pai, um marido que não está nem aí para a família e fala assim, você tem um filho pequeno para criar, toma vergonha nessa cara. Acaba pegando pesado, você se cuida da sua saúde, que se você morrer, só tem eu para cuidar do nosso filho, para criar o nosso filho. Uma mulher falando para o marido. Às vezes, por causa de uma rebeldia, de uma coisa errada, quantas pessoas no entorno, infelizmente, são afetadas. Às vezes, na igreja, um rebelde, uma pessoa que gosta de confusão, começa a contaminar os outros. Começa a contaminar os outros. Daqui a pouco a igreja está rachando. Triste isso, obrigado, Vladimir. Triste isso. Por causa de um que se deixou ser usado pelo diabo, racha uma igreja, porque ele começou a fazer discípulos que foram cegos pela visão errada dele. E racha uma igreja. E divide uma igreja. Por causa de uma pessoa que está em desobediência, em rebeldia dentro da igreja. Por mais difícil que seja falar isso de um púlpito. A gente já caminha um bom tempo no Evangelho. A gente já viu muita coisa. E cuidado também quando você andar com um crente desobediente. Ah, mas é meu amigo. Pô, mas o cara deu com a vida toda torta. Você já falou com ele, não já? Sai dessa vida, para com isso. O cara não quer. Ela não quer mudar, ele não quer mudar. Então o que você está fazendo do lado dele ainda? Então o que você está fazendo do lado dela ainda? Ah, mas eu gosto tanto dele, gosto tanto dela. Tá legal, mas e aí? Você não está vendo que está afundando a vida dele? Se você ficar concordando com isso, não concordo, só ando junto. Daqui a pouco, se você deixar, vai afundar a sua vida também. Vai afundar a sua vida também. Exorta, corrija, orienta, aconselha. Quer se consertar? Amém. Mas se não quer se consertar, não dá para andar com essa pessoa não. Vai sobrar para você. Ah, mas eu não estava junto. Tá legal. Eu não fiz o que ele fez, mas na câmera apareceu você junto. Vai preso junto. Porque essa pessoa traz tempestades para a vida dos outros. E não quer consertar a sua vida. E não quer consertar a sua vida. E vai estragando tudo no entorno. A começar da família. A começar da família. Vai prejudicando família, vai prejudicando a igreja, vai prejudicando o seu trabalho, a sua vida, vai prejudicando um monte de coisa. Porque um cristão desobediente, uma pessoa desobediente é um provocador de tempestades. Provoca tempestades e sai causando prejuízo na vida dos outros. Esses homens do navio poderiam morrer por causa de um profeta, de um homem de Deus desobediente. E não se surpreenda quando alguém chegar para você e falar assim, cara, o que você fez? Por que você está fazendo isso, cara? Larga essa vida. Para com isso. O que está acontecendo com você? Meus irmãos, deixa eu chamar aqui no verso 6 do capítulo 1, só cuidado aqui, Elias. Diz assim, o capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí
dormindo, levante-se e clame ao seu Deus, talvez Ele tenha piedade de nós e não morramos. É impressionante como Deus cercava Jonas e nos cerca a ponto de usar um pagão para falar assim, olha cara, adore o seu Deus, clame a Ele. É aquilo que a gente fala assim, que um dia eu ouvi também, estava fora da igreja, falar assim, cara, volta para a igreja. Você conhece o caminho. Você foi criado na igreja, está fora da igreja por quê? Alguém falou de você, falou de Jesus para você e você continua desobedecendo. Sua mãe falou várias vezes de Jesus para você e você está nessa vida. Seu amigo falou, seu pai te criou da maneira certa e você está nessa vida porque você quer. É escolha sua, isso é rebeldia. Mas tem a misericórdia de Deus que está também disponível para você. A misericórdia de Deus quer nos trazer de volta para a presença dEle. A misericórdia de Deus. Eu quero pedir a você, nesse momento de encerramento da palavra de Deus, da mensagem, que você abaixe a sua cabeça, por favor, em oração. Eu gostaria de te levar a refletir se há alguma coisa na sua vida que você tem a convicção que você está desobedecendo a Deus. Você conhece o texto bíblico e sabe que você não está fazendo aquilo que o texto bíblico fala para você fazer. Isso é desobediência, meus amados. Ah, mas é uma coisa tão pequena. Pequena para você. Para Deus não tem essa de pecadinho, pecadão, não. O que muda são as consequências. Mas o pecado é pecado. Eu queria te convidar a você se corrigir com Deus nessa noite. Deus usa disciplina para nos levar à rendição, ao quebrantamento, ao arrependimento. E eu peço a você nesse momento, diante da palavra pregada, que se é o seu caso, você nessa noite se acerte com Deus, saia daqui disposto a mudar isso, se é o seu caso. Deus não desistiu de você, Ele só quer que você reconheça, eu preciso corrigir isso, e eu vou, em nome de Jesus, corrigir isso. Jonas é conhecido como o livro da segunda chance, e talvez seja o seu caso, Deus está te dando a segunda chance nessa noite. E eu vou te dizer algo mais, Deus não dá segunda chance para todo mundo não, hein? Ele oferece, mas muita gente nem deixa, nem quer, e acaba simplesmente pagando até com a própria vida, em muitos casos. Nem Moisés teve a segunda chance, quando Deus mandou ele falar a rocha para dar água, e ele bateu 2 vezes com a vara na rocha. Moisés não entrou na terra prometida, porque Deus não tolerou aquela desobediência de Moisés. Olha como Deus faz. Eu peço a você nessa noite, se é o seu caso, você quer uma segunda chance? Você que está visitando a igreja, como é que está a sua vida com Deus? Você está longe de Deus? Deus, Ele quer exercer misericórdia com você. Eu te pergunto diretamente, você quer reconhecer Jesus como Senhor e Salvador? Levanta a sua mão aí que eu vou orar pela sua vida. Você quer voltar para a igreja? Se é o seu caso que sua avó falou, te criou na igreja, sua mãe te criou na igreja, seu pai levava para a igreja, você está afastado hoje. Há alguém aqui afastado do caminho do Senhor e quer se reconciliar com Cristo nessa noite? Levanta a sua mão. Pastor, ora por mim. Eu vou orar por você. Há alguém que está visitando a igreja e quer reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, se reconciliar com Cristo, estar na casa de Deus, voltar para o lugar que Deus te criou para você viver? Se há alguém, levanta a sua mão que eu vou orar pela sua vida. Há alguém? Quem está falando com você é Deus. Se há alguém nessa noite que está sendo tocado pela palavra de Deus para se acertar com Deus, você que está afastado do Senhor ou não é um cristão, eu te convido mais uma vez, levanta a sua mão que eu quero orar pela sua vida. Tá, e ainda que você não tenha levantado a mão, não significa que Deus desistiu de você. Você pode me procurar depois para a gente conversar e orar. E você, meu irmão e minha irmã,
Jonas era profeta de Deus. Você, meu irmão e minha irmã, sabe que alguma coisa na sua vida está errado. Deus fala na palavra dele que é para fazer isso, fazer aquilo, ou não fazer isso ou aquilo. E você conhece o texto e está fazendo o que Deus falou para não fazer, ou não está fazendo o que Deus falou para você fazer. É a hora de você se tratar com Deus agora, se arrepender e mudar isso a partir de hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mudar isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar nesse momento. Orar com você, meu irmão e minha irmã, aí mesmo no seu lugar, para que Deus tenha misericórdia de você e de mim também. E você que está visitando a igreja, que talvez esteja tomando uma decisão com Cristo nessa noite, ainda que não tenha levantado a mão, quero orar por você e pedir que você me procure depois. Pai eterno, eu quero te louvar, ó Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer. Eu quero te bendizer pela tua palavra pregada. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que se há alguém aqui nessa noite afastado do teu caminho, em rebelião contra o Senhor, em desobediência, em indisciplina, que essa noite seja uma noite de reconciliação com o Senhor, voltando para os seus caminhos em nome de Jesus. Que ainda que não tenha levantado a mão, mas no seu coração nesse momento está dizendo para ti, ó Deus, que a partir de hoje vai mudar e vai deixar o Senhor conduzir a sua vida, a sua história. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia desse querido, dessa querida, e que depois, ó Pai, possa vir conversar comigo para a gente orar junto, em nome de Jesus. E, ó Pai, peço também pelas minhas ovelhas, ou pelos meus irmãos em Cristo, que com a consciência cristã sabem que estão em desobediência. Estão fazendo algo que a tua palavra falou para não fazer, ou não estão fazendo algo que a tua palavra fala para fazer. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de cada um deles, ou de cada um de nós. Que seja uma noite de ajustes espirituais na tua presença, em nome de Jesus. Uma noite de transformação, de mudança de hábitos. Uma noite, ó Pai, de restauração de relacionamento com o Senhor, em nome de Jesus. Eu sei que a tua palavra não volta vazia, ó Deus, porque o Senhor fala isso em Isaías 55:11. Antes fará aquilo que apraz ao Senhor, que alegra ao Senhor. Eu peço ao Senhor que nesse momento a tua palavra tenha penetrado no coração dos teus filhos e possa, ó Deus, gerar mudança a partir de hoje para a honra e glória do teu santo nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. A gente vai cantar um louvor agora e eu não sei se o... Chegou? Tá. A gente vai cantar um louvor agora. Só peço que tome cuidado aqui com o vidro. E a gente vai dar continuidade aqui ao que tem no nosso programa. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos louvar e engrandecer o nosso santo Deus. Um Deus que sempre se faz presente. Um Deus que, apesar das circunstâncias, está por perto em todos os momentos para nos guardar, para nos livrar com sua infinita graça e misericórdia. Vamos louvar o teu santo nome. Vamos louvar. Como é bom saber que nunca estou só. Tenho certeza